Olá, Fenômeno Azul! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista no Facebook, Instagram e YouTube para a gente falar um pouquinho, sobre essa vitória do Clube do Remo ontem contra o Manaus no Mangueirão. Vitória que deu fim ao jejum de 7 jogos aí do Leão na temporada, 5 pela Série C, 2 pelo Parazão, que a gente perdeu a final ali para o nosso maior rival. Tivemos a reestreia ali do Paulo Bonamigo como o nosso treinador. E aquela coisa que a gente falava nas lives já, né, galera? Faltava treinador pro Remo. Faltava treinador. Faltava aquela postura ofensiva. Mas antes de mais nada, quero muito que vocês sigam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, pra gente fortalecer por todas as redes sociais. Até o Twitter também por lá, a gente tá fazendo um trabalho bacana, fazendo os comentários por lá. E é sempre legal ter a participação de vocês. Bom, para falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, que o Remo venceu o Manaus por 1-0, aquele festival de gols perdidos, que a gente não pode perder. Mas me deu muita felicidade, assim, um certo alívio de ver o Remo impondo seu futebol, impondo respeito ao adversário. Porque quando o Remo joga em casa, principalmente numa Série C, contra adversários não muito tradicionais, como o Manaus, é obrigação do Remo partir para cima, é obrigação do Remo propor o jogo. Tem uma postura mais ofensiva, ainda mais em jogos sem torcida, onde dentro e fora de casa é possível fazer isso. E com o Mazola Júnior, a gente estava vendo um time muito conservador, que abdicava de jogar, dava a bola para o adversário e tentava ganhar assim o jogo com uma bola parada, com o erro do adversário, coisas que aconteceram contra Jacuipense e também Ferroviário. Só que o Remo foi ficando sem repertório, o próprio Mazola começou a se perder nas formações. Ele inicialmente jogava ali com 4 volantes, que ele chamava de 4 médios. Viu que não deu certo essa formação, começou a reduzir o número de volantes. No papel era uma equipe mais ofensiva, principalmente naquele jogo contra o Botafogo, em que o jogo terminou 0-0. Só que o Remo ainda tinha uma postura retranqueira ainda, dava muita bola para o adversário, tanto que o Botafogo teve grandes chances naquela partida. Teve lampejos ali contra o Santa Cruz naquele segundo tempo, onde a gente mais uma vez pecou nas finalizações, mas saímos derrotados, né? Perdemos aquele jogo ali com uma bola parada da equipe do Santa Cruz, um gol de cabeça daquele zagueiro Evanilson. Enfim, aí chega o Bonamigo depois que o Mazola perde o emprego ali, depois daquele empate contra o Botafogo, e ele já na entrevista coletiva disse o seguinte, disse que ele iria para uma postura mais ofensiva, que ele conhecia o que é Clube do Remo, tanto que ele passou no ano 2000, e deixou uma boa recordação pra gente naquela Copa João Avelange, de o Remo bateu na trave ali por questões judiciais, acabou não subindo para a primeira divisão, enfim, coisas do futebol brasileiro, né? Mas a gente sabe o quanto o Bonamigo é experiente, o quanto ele tem em currículo aí, passagem por grandes clubes do Brasil, como Grêmio, Botafogo, enfim. E ele chegou com esse discurso e nos alegrou bastante, nos deu esperança, né? Logo quando ele chegou. E a gente pôde ver isso já nessa partida contra o Manaus. Primeiramente, falar sobre os laterais, Ricardo Luz e Marlon, que tiveram uma boa participação no Campeonato Paulista ali, jogando pelo Santo André. Foram eleitos os 2 dos melhores laterais dessa competição. E nessa época eu lembro que a gente ficava pedindo jogador, desse Campeonato Paulista. A diretoria foi lá, trouxe esses atletas e o Remo começa a se fortalecer pelas laterais. Vi umas pessoas comentando ainda, cornetando o Marlon, principalmente pela parte defensiva, mas na parte ofensiva o Marlon sempre é perigoso nos seus cruzamentos. O problema é que a gente não consegue aproveitar esses cruzamentos. E ontem ele conseguiu bater um lateral ali, muito perigoso no primeiro tempo, ali pro Eduardo Ramos, que a bola bateu na trave, cruzou algumas bolas que a gente acabou não complementando em gol. Teve aquele lance que ele tocou pro Charles no segundo tempo e o Hermel consegue perder o gol debaixo da trave. Mas o gol saiu de uma cobrança de falta dele ali para a cabeçada do Wallace, né? O Wallace que entrou no segundo tempo no lugar do Eduardo Ramos como uma aposta ali, mas a nossa base azulina mostrando que tem qualidade. E o Paulo Bonamigo, com 4 treinos na semana, já identificou isso, colocou o Varley, colocou o Hélio Borges como titular, e agora o Wallace entrou e fez o gol, né? Então a nossa base tem qualidade também, né? Precisa de ficar indo buscar a toda hora no aeroporto jogadores, porque em Belém do Pará, no futebol paraense, na nossa base do Clube do Remo, tem jogadores sim que podem
nos render bons frutos e ser ativos no mercado, né? Hoje em dia o futebol, quanto mais jogadores você coloca para trabalhar ali, para jogar no seu time, dá visibilidade para o clube, para o atleta e futuramente pode render dinheiro para o clube, cara. Então você precisa trabalhar a base nesse sentido, colocar os atletas para jogar, futuramente serem vendidos, enfim. E o Remo aproveitou a chance com o Wallace, enfim, ganhou o jogo por 1-0, perdeu chances, perdeu, mas o importante demais é voltar a vencer. Tirar essa urucubaca que estava de 7 jogos sem vencer, voltar a pontuar, entrar de novo no G4. É sempre importante o Remo estar aí nesse bolo. Tem aquela piada rolando na internet aí do guardador de vagas, do flanelinha. Mas o importante é o Remo estar lá dentro do G4, estar ali perto, né? Porque depois, se você começa a relaxar, o G4 fica longe, a classificação também. Então é importantíssimo o Remo ficar ali por perto. E agora tem o clássico no próximo domingo, o Remo que está aí há 10 jogos sem vencer o maior rival. E está na hora já, né, de vencer. Uma partida importantíssima para as pretensões do clube do Remo. Ano passado a gente lembra que acabamos perdendo por 1-0 ali o primeiro repá da Série C. Ressuscitamos o rival e eles pegaram o embalo, classificaram, só não subiram por causa do Voaden, né? E a gente ficou pelo caminho. O Márcio Fernandes, inclusive, desdenhou daquele jogo ali. A gente perdeu por 1-0. Falou que era um jogo qualquer e tudo mais. O Mazzola, esse ano também, teve algumas declarações bem felizes, né, em relação ao repá, de que é só mais um jogo. Não respeitou o adversário, não respeitou a história do repá, do Remo no repá, quando recuou o time no segundo tempo daquele primeiro jogo da final do Parazão. E a gente acabou perdendo aquele jogo e depois, consequentemente, a decisão. E ter o Bonamigo comandando agora o clube do Remo, um cara que entende o que é repá, entende o que é clube do Remo, entende a história desse clássico, as chances disso ser diferente no próximo no próximo sábado, são grandes, né? Então a chance da gente vencer essa partida, claro, aumenta bastante. Só que vai depender muito do trabalho durante a semana. Do Paulo Bonamigo mais uma vez entender, começar a trabalhar melhor o elenco, conhecer as peças, tem aí uma promessa de reforços, mas tem ainda atletas que nem estrearam, né? Como o Gustavo Ebler aí, tem o próprio João Diogo, que chegou como contratado aí, foi anunciado no último sábado. Enfim, a expectativa é a melhor possível para esse repá. É um repá que vai mudar a chave para o segundo turno. É importantíssimo que o Remo vença. Além de dar moral em relação a nunca ter vencido o Paysandu nessa gestão atual do Fábio Bentes. Já são 10 jogos aí nessa gestão em que ele não consegue vencer. Com certeza deve estar incomodando o Fábio Bentes e seus pares de diretoria. Mas vai dar uma moral incrível. O Remo ainda tem mais um jogo em casa contra a Jacuipense, depois projetar o segundo turno. E você virar o turno com 16 pontos, a chance de você administrar essa pontuação para classificar no segundo turno é muito grande. Então, quanto mais pontos o Remo conseguir agora, lembrando que ele vai ter 2 jogos fora contra Botafogo e Manaus e encerra contra o Paysandu no clássico. Então, vai viajar, né? Vai ter 4 jogos em Belém, já passou contra Botafogo, Manaus, vai ter o Paysandu, depois vai ter o Jacuipense. E no segundo turno vai ser diferente, vai ser 3 jogos praticamente fora de casa, né? Então é importante pontuar logo agora para chegar lá na frente, tendo essa gordura, ter essa tranquilidade e finalmente classificar. Porque o Remo está na 5ª temporada e nenhuma das anteriores conseguiu a classificação. Então é importantíssimo pontuar sempre, principalmente dentro de casa. Esse jogo de domingo é fundamental, porque além de você vencer, você vai deixar um concorrente para trás. Se o Remo for a 16 pontos, por exemplo, deixa o Paysandu com 11 e fica a 5 pontos do rival nessa briga pela classificação. E eu acredito que vai afunilar essa competição e 5 equipes vão brigar por 4 vagas, que são as 5 primeiras do momento. Ferroviário, Santa Cruz, Vila Nova, Clube do Remo e Paysandu. Eu acredito que vai ser essas 5 equipes aí que vão brigar pelas 4 vagas para o quadrangular decisivo ali, valendo o acesso. Tá bom, galera? Então, sábado que vem encontro vocês no nosso pós-jogo lá pelo Facebook. Se Deus quiser, com uma vitória do Clube do Remo. Tá bom? Forte abraço, Fenômeno Azul! Daí, Leão!